fazendo uma área de trabalho de 60 centímetros neste caso, onde ele vai pegando o piso sujo à frente, a máquina injeta a solução, ativa mecanicamente e recolhe já com a sujidade para um tanque de solução suja. Uma grande vantagem, 50 litros que eu posso descartar no lugar de conveniência. Não gerei efluentes, não lavamos com mangueira, não lavamos jogando baldes de água como no passado, com muito pouca solução nós pudemos injetar e remover toda a sujidade e agora de forma controlada poder descartar. E atendendo os 3 R's, né, que seria sempre que possível reduzir, reutilizar e reciclar. Em todos os processos, isto é muito pensado. E no nosso caso, reduzimos, o R de reduzir, reduzimos soluções para gerarmos poucos efluentes e podermos ter também um processo amigo do meio ambiente. Então atendemos ergonomicamente, não é necessário mais fazer remoção de tratamentos do piso, como no tempo dos enceramentos, onde todo dia se jogava quantidades enormes de produtos químicos, de soluções sujas nos ralos. Ao mesmo tempo fazemos isso numa velocidade, onde o usuário quase não percebe que essa limpeza está sendo executada. Podemos fazer isto com mais frequência, não é? Já que o volume hora-homem é baixo, o consumo é baixíssimo e o descarte é controlado. Então, as lavadoras hoje, elas servem para que você possa fazer a limpeza, aquela limpeza úmida que era feita com pano e rodo, ela pode ser feita pela lavadora, ela pode ser feita também como uma forma de remoção. Às vezes nós temos áreas com derramamentos que precisam ser utilizados desengraxantes, outras vezes somente detergente neutros, outras vezes desinfetantes, etc. Em função da fonte de sujidade e do tipo de ataque que você queira fazer, uma máquina lavadora, ela coloca a solução, remove essa sujidade e depois, de forma controlada, permite que você a descarte. Então, a introdução da máquina lavadora, ela foi um grande avanço na limpeza de pisos hospitalares. Outro grande avanço é que estes filmes que estão aplicados sobre as superfícies, eles precisam ser mantidos. E eu acho que aqui eu até inverti a ordem. Nós devemos ter a próxima peça aqui. Nós estamos falando de um aspirador. Então, vou voltar um pouquinho na ordem. Dentro de um hospital, nem todos os pisos são tratados. E como nem todos os pisos são tratados, mas precisam ser limpos, não são todos eles que permitem que a atividade que se realiza ali permite que se coloque um filme de polímeros como proteção dessa superfície. Então, num centro cirúrgico ou em outras áreas onde os pisos não são tratados e que precisa de limpeza profunda, constante, nós precisamos ter essa limpeza sob domínio. E o que nós usamos normalmente nesses locais são ainda os métodos de se utilizar uma enceradeira industrial para fazer a suspensão da sujidade alojada sobre esses pisos e depois o recolhimento, nunca por rodo, porque o rodo realojaria nas microcavidades outra vez essa sujidade emulsionada, não é? E nós teríamos uma redeposição de sujeira quando, depois de suspendê-la química e mecanicamente, puxássemos com os rodos. Então, dentro destas áreas, hoje, nós usamos aspiradores profissionais, normalmente com rodo acoplado, de maneira que o operador, depois de que ele emulsionou, depois que ele colocou a solução de limpeza, agitou mecanicamente com uma enceradeira industrial, ele possa sair recolhendo essa sujidade de forma aspirada, para que não fiquem resíduos nas microcavidades. Então, o aspirador profissional hoje, utilizado em limpeza e conservação de piso, ele está previsto para poder ter um rodo acoplado de uso direto.
Não que ele não permita que se desengate uma mangueira e se coloque uma mangueira com ferramentas manuais, onde ele pode entrar em áreas mais obstruídas, mas nós precisamos pensar também em produtividade. E esses aspiradores têm uma grande potência, eles conseguem fazer uma aspiração continuada de uma área com uma ferramenta de 70 centímetros de sucção. Neste caso, este nosso aspirador, ele pode ser, inclusive, como opcional, ser colocado uma ferramenta, um rodo de até 1 metro, se a área for menos obstruída, não é? E fazer a limpeza em velocidade bastante rápida em termos de recolhimento dessas soluções sujas, não? Então, um aspirador profissional voltado para a limpeza de piso, ele é uma ferramenta muito importante nos lugares onde os pisos também não são tratados, onde não cabe a entrada de uma lavadora automática, onde se precisa de um trabalho continuado, como centros cirúrgicos de limpeza profunda. O aspirador veio facilitar enormemente essa ação. Por quê? Primeiro se faz a aplicação de uma solução, rapidamente se agita com uma enceradeira industrial, se recolhe a solução suja e se libera novamente para o tráfego ou para a atividade que ali se realiza, com uma garantia de não ter redepositado essa sujidade nas microcavidades do próprio piso. Eu falei que junto com esses aspiradores nós fazemos um levantamento mecânico, não é, dessa sujidade. Se coloca a solução e se agita mecanicamente. As enceradeiras industriais hoje, enceradeira industrial são produzidas no Brasil já há 60 anos. Elas também sofreram uma evolução. No nosso caso, por exemplo, vocês podem notar que todos os nossos produtos, eles são construídos em plástico de engenharia resistente a impactos. Eles são plásticos estruturados. Isso traz vantagens enormes para o ambiente hospitalar. Nós não temos corrosão. Nós não temos, junto com a corrosão, áreas para alojamento de sujidades difíceis de ser removidas. Essas máquinas se limpam com muita facilidade, permitem limpeza a quente, elas não são pintadas, não é? A cor está incorporada ao plástico, não precisam de manutenção, repintura, não existe corrosão. E esses equipamentos de hoje, a grande diferença de uma máquina enceradeira profissional hoje, com as do passado, por exemplo, é que onde se colocava o disco de agitação mecânica para poder fazer o disco abrasivo ou a escova para fazer a remoção, eram bases de madeira. Então, veja, até bem recente, ainda existem muitas no mercado com essas características, você coloca num produto num equipamento, uma base de madeira que vai trabalhar em meio de soluções líquidas, e você sabe que essa madeira, mesmo com tratamento, mesmo com verniz naval, etc., ela vai ser atacada, ela pela umidade vai desenvolver no mínimo fungos, etc., e nós vamos estar reconduzindo isto para dentro dos ambientes cada vez que usarmos este equipamento. Uma grande evolução foi que hoje essas bases, elas são também de plástico, ABS, resistente a impacto, permite que se coloque o disco de forma centralizada e que se depois faça uma higienização completa, esterilizando essas ferramentas que compõem a máquina enceradeira. E nos dando a certeza, a garantia de que nós não estamos reconduzindo sujidade para um ambiente, carregando ela de um ambiente para outro. Isto a princípio parece uma ferramenta simples, mas é um grande avanço, porque ela permite uma limpeza esterilizada, o que até então não era possível. Bem, as enceradeiras, elas têm que também trazer cuidados com o usuário. Por exemplo, as nossas enceradeiras, elas têm uma garantia de isolamento elétrico. Nós estamos trabalhando com eletricidade em ambientes úmidos. Elas têm travas de garantias de que você não tenha acionamento acidental. São bimanuais, tem travas também possíveis de serem utilizadas por destros ou canhotos. E são absolutamente isoladas eletricamente, não é?
o que até no passado recente não existia essa disponibilidade no mercado brasileiro.